Muitos investidores que olharam sua carteira na sexta-feira e depois disso só foram olhar na segunda, perceberam que o VINO11, um fundo imobiliário que custava ali na casa dos R$46, passou a custar ali um pouco menos de R$10. E isso aconteceu por conta de um desdobramento da cota desse fundo imobiliário que foi realizado aí pelos gestores do fundo, e é isso que eu quero explicar aqui para vocês no vídeo de hoje. Se você está caindo nesse vídeo pela primeira vez, prazer, meu nome é Álvaro e bem-vindo ao Investidor Consciente. Eu trago vídeo toda semana e falo aqui sobre educação financeira e investimentos. Então já aproveita nesse comecinho do vídeo, deixa o seu like aqui no canal e também se inscreve para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E o que aconteceu para o VINO11 cair tanto de valor foi que já tinha até saído um fato relevante dos gestores explicando que eles iriam fazer um desdobramento. Um desdobramento também conhecido como split, inclusive tá lá no RI deles, eles deixaram bem claro, vou pôr aqui na tela para que vocês vejam. E na sexta-feira, dia 4/8, foi quando aconteceu o desdobramento. Então muitas pessoas no dia 7, segunda-feira dessa semana, olharam as suas carteiras de investimento e não entenderam nada porque tinham muito mais cotas de VINO11 na carteira, porém com um valor reduzido. E essa quantidade de cotas aumentou tanto porque foi feito o desdobramento com a proporção de 1:5. Isso significa que se você tinha uma cota do fundo imobiliário VINO11, você passou a ter 5 cotas na segunda-feira. Eles simplesmente pegam o valor da cota atual, que no dia estava R$ 46,21, e dividem essa cota por 5. Então nada vai mudar, você não vai ser diluído na sua participação, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter um número maior de cotas. Então antes, se você tinha uma cota que estava ali na casa dos R$ 46,21, você passou a ter aí 5 cotas na casa dos R$ 9,24. E para quem não conhece o VINO11, cujo código é VINO11, ele é um fundo, ele é gerido pela Vinci, ele é um fundo de gestão ativa do segmento de lajes corporativas. E nos últimos tempos ele ficou bem famoso por conta da aquisição que eles fizeram com a sede da Rede Globo aqui em São Paulo. Então foi uma aquisição aí de um valor bem elevado e até um ponto que eu quero comentar com vocês aqui. Bom, mas por que o fundo imobiliário resolveu fazer isso? Qual é a vantagem que ele leva fazendo um desdobramento? Primeiro vamos entender o seguinte, se uma cota custava ali na casa dos R$ 46, com o desdobramento está custando menos de R$10. Isso faz com que o fundo seja mais acessível àquele pequeno investidor que não tem grandes quantias para aportar. Então isso já faz com que o fundo consiga atrair mais investidores. Hoje, dentro da Bolsa de Valores, nós temos muitos fundos imobiliários de base 10. Os mais conhecidos, MXRF11, VGHF11, tem o GALG11. Então esses fundos eles acabam tendo uma liquidez muito grande porque existe muita negociação. E o valor de entrada deles é bem pequeno, então muitas vezes aquele investidor que sobrou uma pequena quantia no mês e tá já nessa estratégia de investir em fundos imobiliários, às vezes ele acaba optando por comprar 10 cotas de um fundo base 10, ele acaba preferindo isso do que comprar às vezes uma cota de um fundo imobiliário mais robusto, mas que tem um valor ali de cota de R$100. Então essa é uma estratégia para aumentar a liquidez e aumentar o número ali de negociações dos papéis dentro da Bolsa de Valores. Então resumindo com isso, o fundo imobiliário ele tem um aumento do número de cotistas, ele tem um aumento de liquidez e ele facilita o acesso aí para os novos investidores ou investidores aí que tem pouco patrimônio. E com isso nós podemos dizer que um desdobramento ele não altera a qualidade do fundo. Os ativos que o fundo tinha antes, ele continua tendo, e o que a gente precisa avaliar é quais são os motivos que ele fez isso. Um dos motivos que a gente consegue olhar facilmente entrando no Status Invest, no Investidor 10, é que a gente consegue ver que a liquidez do VINO11 ela é uma liquidez baixa se a gente for comparar aí com outros fundos imobiliários. E o número de cotistas também, ele é um número não tão grande quanto outros fundos do mesmo segmento. Então, na minha opinião, eu acredito que essa seja uma das principais estratégias, trazer mais robustez para dentro do fundo. Como vocês podem ver aí na tela, aqui eu tenho algumas informações do RI, onde diz: o fundo encerrou o mês de julho com 123.487 cotistas e um valor de mercado de 770 milhões. O volume médio diário de negociação foi de 0,9 milhão, que representou um giro equivalente a 3% das cotas do fundo. Então aqui é uma explicação falando um pouquinho de como é essa parte da liquidez e da quantidade de cotistas que tem dentro do VINO11. E como vocês podem ver aí também, o VINO11, que antes tinha um pouco mais de 16 milhões
milhões de cotas, depois do desdobramento passou a ter aí um pouco mais de 82 milhões. Então a quantidade de cotas disponíveis para investimento dentro da bolsa aumentou bastante. E o Vino11, ele é um fundo imobiliário que muitos investidores têm um pé atrás por conta da aquisição que ele fez da sede da Rede Globo aqui em São Paulo. Com essa aquisição, como a gente consegue ver nessa tabela, o fundo ele acabou se alavancando. Então hoje o fundo ele tem obrigações aí, ele tem dívidas na casa dos 518 milhões. E quando a gente olha essa aquisição da sede da Rede Globo, ela é responsável por 70% dessas obrigações, ou seja, um pouco mais de 364 milhões é só dessa aquisição da sede da Globo. Se a gente olha todas as outras dívidas aqui do fundo, são dívidas bem menores. O que trouxe um desequilíbrio bem grande para a saúde financeira do fundo foi essa aquisição que foi muito criticada pelo mercado e por conta disso o Vino11 acabou perdendo muitos cotistas. Mas hoje eu quero mostrar como que estão os números aqui para vocês. E agora eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco das informações sobre os números do Vino11. Então olhando aqui pelo Investidor 10, a gente consegue ver que a cota já está atualizada. Então o Vino11 hoje está na casa dos R$ 9,35. Ele distribuiu aqui nos últimos 12 meses 8,33% em dividend yield. O preço sobre valor patrimonial está em 0,85, então é um fundo que ele ainda está descontado, muito por conta do receio dos investidores em relação às dívidas que o fundo possui. Ele tem uma liquidez diária de 864 mil, não é uma das maiores, então é bom ficar de olho nessa liquidez que provavelmente com esse preço do papel ela vai acabar aumentando. Isso daí a gente comenta nos próximos vídeos que a gente for falar sobre o Vino11. E nos últimos 12 meses o fundo teve aí uma valorização de 17,15%. O Vino11 é um fundo que cumpre com a sua promessa aí dos dividendos, então a gente consegue ver aqui uma distribuição contínua com alguns picos em determinados momentos, mas a gente consegue ver também que dos últimos tempos para cá teve uma diminuição nos dividendos, então é um fundo que não vem conseguindo aumentar a sua distribuição de lucros, pelo contrário, vem diminuindo, o que também acaba deixando os investidores um pouco mais preocupados. Então deixa eu mostrar como que ficou o Vino11 na minha carteira depois do desdobramento. Estou aqui no Investidor 10, onde eu compartilho meus investimentos com vocês. Então quando a gente vem aqui em fundos imobiliários, Vino11, eu tinha 4 cotas desse fundo e agora apareceu aqui para mim 20. Porque como foi feita a proporção de 1 para 5, como eu tinha 4 cotas, a gente multiplica por 5, vai dar 20. Então, atualmente, aumentei a minha posição em quantidades de cota, não em valor. Então, já marca aqui, que eu tenho 20 cotas do Vino11 no preço médio de 9,22 e o preço atual é 9,29. Com uma valorização aqui de 0,8%. Então, se você tinha Vino11, provavelmente aconteceu isso, Então, multiplicou por 5 todas as cotas que você tinha. Então, não precisa ficar preocupado, você não precisa fazer nada. O fundo, ele nem melhorou e nem piorou. É simplesmente a estratégia do fundo para ver se ele consegue, ter um ganho de capital, ter mais cotistas, ter mais pessoas negociando os papéis dentro da bolsa. E baseado no último relatório que foi disponibilizado para o Vino11, a gente consegue ver que a estimativa de rendimento está entre 29 centavos e 33 centavos em dividend yield até o final do ano. Então, provavelmente, ele vai ficar entre essa média aqui, a estimativa que eles passaram para os investidores, então vamos ficar de olho para ver se vai ser isso mesmo. Bom, pessoal, acho que de resto é isso. O portfólio do Vino11 não teve alteração, então continua aqui com bons imóveis. Como eu falei para vocês, a questão da sede da Rede Globo, tem diversos outros que é possível ver aqui no RI, então a gente consegue ver nos relatórios todos os imóveis. Aqui, pelo que eu vi, são 10 imóveis atualmente, mas era mais isso que eu queria explicar para vocês. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando o que tinha acontecido, porque como eu tenho o Vino11 na carteira, algumas pessoas também têm, e surgiu essa curiosidade, surgiu essa dúvida. Então esse vídeo é mais uma explicação. Esses processos de desdobramento, eles podem acontecer por N motivos. Como a gente viu aqui, o Vino11, por estar alavancado, ele tem que melhorar a performance, então isso acaba sendo uma estratégia para ver como que as coisas vão reagir daqui para frente. Vamos ficar de olho, e se você tem Vino11 na carteira, comenta aqui se você pretende continuar com o fundo ou se você pretende vender. Quero saber qual a perspectiva de vocês aí para esse fundo imobiliário. Na minha opinião, eu continuo aportando, ele não é o principal fundo imobiliário da minha carteira, mas eu ainda acredito que ele tem uma certa qualidade, eu gosto bastante, mas é aquilo, a gente não pode se apegar a nenhum tipo de ação nem de fundo imobiliário, a gente tem que ver a performance.
Se performar mal, a gente realmente precisa tirar da carteira, mas se performar bem, aí a gente sabe que pode ajudar a gente a conquistar bons dividendos. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, o que eu te peço é, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!